Olá, estudantes da segunda série, eu, Fábio, professor de Física. Hoje estou aqui invadindo a aula de arte. Mas não vou dar a aula não, vim aqui para acompanhar a professora Márcia, vou estar comentando aqui as interações que vocês fizerem aqui no chat, tá ok? Nossa aula, essa aula de arte aqui vai falar sobre arte, né? A aula de arte vai falar sobre arte, mas é uma arte diferente, né? Arte pública e intervenções urbanas. Esse é o tema da nossa aula e fique à vontade para poder participar aqui, né? Claro, eu já estou curioso para ver aí as interações e que é isso realmente a respeito de arte pública e intervenções urbanas. Bom, professora Márcia, seja bem-vinda para a aula aí, viu? Já estamos ansiosos. Olá, professor Fábio, obrigada pela acolhida, obrigada por ter aceito o nosso convite e boa tarde a todos, alunos, pais que estão também acompanhando e os nossos colegas aí, professores da rede, ok? A habilidade que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje é operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos, visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. E quais serão, então, os objetos de conhecimento, ou aqueles conteúdos que a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho mais para entender e chegar a atingir com totalidade essa habilidade? Vamos lá. Arte pública, intervenções urbanas e grafite versus pichação. Tá? Agora já vamos começar a nossa aula, para deixar mais dinâmico, com uma interaçãozinha aqui pelo chat. A gente vai recordar, né, o que a gente aprendeu sobre arte pública em aulas anteriores. Tá? A gente está fazendo uma pequena retomada aí das habilidades, dos conteúdos do ano anterior, tá? Finalzinho aí do primeiro, né, da primeira série, tá bom? Então, existem esculturas, murais e demais obras em praças públicas na sua cidade ou na região onde você mora? Vocês já observaram alguma dessas obras públicas? Como foi essa experiência? Conta pra gente aqui no chat, a gente volta em um minutinho. Olha, muito interessante, né, professora? As interações estão chegando. Sim, muitas. Né? E a professora Valquíria, né, segundo o senhor falou, disse que já viu muitas esculturas interessantes. A outra professora de Campinas também citou muitas obras na sua cidade. Tem mais interação aí, professora? Sim, a professora Elza falou sim, grafite, esculturas, arquitetura. A professora Maria falou sobre grafite e monumento. E temos aqui ainda também o comentário aqui da professora Sandra, falou sim, monumentos, esculturas e muitos murais, grafites de artistas, e aí acho que é Romados, ou Renomados que foi escrever aqui. Bom, muitas interações, muitos outros exemplos aqui de estudantes comentando aí sobre as artes que viram. Que bom, que interessante, né? Então agora a gente vai continuar. A gente vai conhecer um pouquinho esse conceito de arte pública, né? Vamos relembrar este conceito, na verdade. Então, o que é arte pública? O que vem a ser arte pública, tá? Arte pública, gente, né? Ela é aquela arte, né, que a gente vê no cotidiano das cidades. Ou seja, é justamente a escultura, a pintura, o grafite, né, que estão aí espalhados pelas praças, né, pelos muros da nossa cidade, tá bom? Essa é a arte pública, que diferencia-se, como a gente já sabe, da arte privada, que é aquela arte, né, aquela obra que está exposta, né, em uma galeria, em um museu, em uma coleção particular. Tá? A arte pública, portanto, é a arte que ela está aí na rua, né, ao alcance aí de todos nós, tá certo? Tá? Em todas as cidades, né, existe aí, né, muitos exemplos, como vocês citaram, de esculturas, bustos, né, murais, enfim, mosaicos, né, em paredes, tá? Ok? Como vocês podem observar aí nessas imagens, né? Ó, nós temos aí um exemplo de uma escultura numa praça pública,
né? E nós temos também o exemplo aí de um mural, né? Um mural, grafite, né? Na verdade, é um grafite, remete ao mural, é uma obra híbrida essa segunda, né? Ela é feita, inclusive, com stencil, olha lá. Tá bom? Olha só. Então, nós temos também as intervenções urbanas. E no que a intervenção urbana diferencia-se da arte pública? A intervenção urbana ela também é feita nas ruas, nas praças da cidade. Só que a intervenção urbana ela tem uma característica de fundo social. Ou seja, além, né, de se apropriar de temas mais polêmicos, né, mostrando ali os problemas daquela região, a intervenção urbana ela surge com a proposta de renovar, de revitalizar um local antes degradado. Ou seja, né, nós temos vários exemplos de praças que estavam totalmente abandonadas, playgrounds quebrados, né, bancos destruídos, e a própria comunidade, né, os artistas locais ali, se reunirem, né, e revitalizarem essa praça, através de pinturas, esculturas, né, ou seja, tornar este lugar degradado em um lugar belo, agradável aos olhos, e também aproveitar, né, as artes expostas ali, justamente para fazer essa crítica social, né, para mostrar os problemas daquela região e, né, sensibilizar aí, né, as autoridades competentes para olharem um pouquinho para os problemas daquela região. Então, geralmente, a intervenção urbana ela tem essa característica de renovar um espaço, ou seja, pegar um espaço degradado e devolvê-lo à população, né, de forma usual e, claro, né, sem abolir aí o belo, né? Tá? Olha só. Então, vamos agora passar para o conceito de grafite. Observe essas duas imagens, né? Observamos que são grafites realizados em muros, né, em regiões urbanas, tá? E o grafite, gente, é uma técnica de pintura que ela é bem antiga, tá? Ela não é tão nova, né? Aqui no Brasil, ela começa a ganhar uma força total a partir da década de 70, né? Mas ela é muito mais antiga do que isso, né? Nós vemos aí essa questão do grafite surgindo com grande força em muitas cidades logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Lá no México, nós tivemos o movimento muralista mexicano, com Diego Rivera, né, na década de 50, 60. Tá? E nos Estados Unidos, especialmente, na região do Bronx, Brooklyn, né, a região das periferias ali de Nova York, também começaram a adotar esse estilo de arte, justamente com essa questão aí da crítica social, de fazer com que as autoridades voltassem seus olhos para os problemas, né, da violência e de outras carências daquelas regiões. Aqui em São Paulo, né, em outras grandes capitais do Brasil, nós vemos aí esse florescimento do grafite a partir da década de 70. Tá? Nós vemos ainda, né, a partir do final dos anos 60, já um surgimento, mas ainda muito incipiente, muito iniciante. Né? A partir da década de 70, sim, que a gente vê o grafite chegando com uma força maior, né? Muitos grupos de grafiteiros surgindo, né? Pessoas aprendendo essa técnica, tá certo? E transformando, né, muros e partes degradadas da cidade em verdadeiras obras de arte, né, a céu livre, tá certo? E o grafite, gente, ele tem características muito específicas dentro, né, da arte visual. Tá? Além dessa característica, desse forte cunho social do grafite, uma coisa importante que a gente observa é justamente a questão do tamanho, né? A questão das dimensões dos elementos de uma obra grafitada. A questão das cores também. Né? Então, geralmente são cores muito vivas, muito chamativas. Né? Todos os elementos da obra costumam ter um volume, né, até desproporcional, digamos assim, muito grande, justamente porque a ideia é chamar a atenção. E é fazer com que o transeunte, ao passar por aquele local, ele reflita sobre o motivo daquela obra. Né? Qual é o objetivo dela? Por que ela está ali? Né? Geralmente, claro, para chamar a atenção para algum problema social daquela região. Então, aqui, especialmente no estado de São Paulo, nas regiões das periferias, né, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, né, a gente vê muito essa questão dos grafites, né, nos muros aí. Tá? Geralmente nas regiões mais periféricas. Aqui na região central também tem bastante. Tá? Mas cada região dessa da cidade apresenta uma característica diferente do seu grafite. A sua forma, ou seja, é uma marca registrada, uma forma diferente de grafitar, porque cada região dessa tem as suas particularidades. E é uma forma do próprio grafiteiro também colocar a sua identidade, a identidade da sua região,
do seu local na sua obra, tá? Então, é uma obra muito específica, o grafite. E, então, gente, olha só. Vamos agora entrar no conceito de pichação. A pichação, diferentemente do grafite, tá? O grafite é uma obra de arte, né? Existe toda uma técnica para se fazer os grafites. A pichação, em si, né? Ela é vandalismo, ela é crime, inclusive, tá? Porque o grafiteiro, diferentemente do pichador, ele vai geralmente pedir autorização para o dono daquele muro, daquela casa, se ele pode realizar ali uma intervenção urbana. O pichador, não. Ele vai na calada da noite, ele escala prédios, ele suja, né, as paredes das pessoas, tá? Muitas empresas até são coagidas a fazer doações para instituições para evitar que seus muros sejam pichados, sejam grafitados. Então, aí já não é legal, né, gente? Toda vez que você invade o espaço de uma outra pessoa, sem autorização prévia, você invade um espaço privado, né, aí você está cometendo uma contravenção penal. Ou seja, é sim crime passível de punição, tá? Então, pichação é crime, grafite é arte, tá? A diferença entre uma coisa e outra, né, é aí muito grande. E observe, né, gente, que a pichação ela não tem, né, toda aquela questão da técnica, da estética artística que você vê no grafite. A pichação geralmente, né, são apenas palavras desconexas, às vezes letras, né, onde também existe um estilo específico de letra, tá? Os pichadores, geralmente, eles têm vários modelos diferentes, né? Alguns fazem mais arredondado, outros fazem, né, uns caracteres assim, mais alongados, né? Mais angulosos, enfim. Então, dependendo também da região da cidade daquele pichador, ele vai ter uma característica, uma marca, né, específica na sua escrita ali, né? Na confecção daquele caractere, tá? É uma coisa bem interessante, mas lembrem-se, pichação, gente, tudo que é feito sem autorização é considerado crime, ok? Então, gente, vamos partir agora, né, para um desafiozinho rápido, tá? E depois vamos fazer mais uma interaçãozinha pelo chat para a gente descontrair um pouco mais a nossa aula, tá? Então, nesse momento de revisão, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Em casa, e tentassem fazer em casa. Realizassem uma pesquisa, né? Em livros, na internet, no que vocês tiverem à mão, tá, gente? E vocês vão buscar informações, então, imagens sobre monumentos públicos, tá? E ou conjuntos arquitetônicos, né? Existentes aí na sua cidade, na sua região, tá? E, em seguida, qual é a ideia? Peguem um caderno de desenho de vocês, ou uma folha de sulfite, né? Tá? Os lápis de vocês, né? Ou vocês podem até também utilizar software no próprio computador, Paintbrush, né? Fazer um desenho, né, em Corel, Painter, em Sketchbook, etc. Tá? E, a partir, né, dessa primeira pesquisa, você vai tentar reproduzir, né, fazer um desenho de observação sobre o monumento, né, que você mais gostou, dentre esses que você pesquisou. Por exemplo, eu, particularmente, gosto muito de um monumento, né, da Tomi Otaki, que fica aqui, né, na região central de São Paulo, ali na Avenida Rubem Berta, né? Tem um grande monumento ali da Tomi Otaki. Quando eu passo por ali de carro, eu sempre observo. Eu poderia escolher esse monumento e tentar reproduzi-lo, né? Fazer um desenho de observação desse monumento. Vamos supor que você, próximo aí da sua casa, tem um busto ou uma escultura numa praça que você gostou, lhe chamou a atenção. Então, você vai tentar fazer o esboço, o desenho, né, de observação dessa imagem aí no seu caderno. Lembre-se, gente, sempre que vocês fizerem uma atividadezinha dessa, vocês podem, inclusive, guardar essa atividade, fazer esse registro e entregar para os professores de vocês aí na escola. É uma forma a mais que ele vai ter de avaliar você nesse momento aqui de pandemia. Tá certo? Tá? E aí, gente, a partir desse primeiro esboço que você fez, pense numa ideia e anote aí no rodapé e no cantinho da folha embaixo, né? Depois do desenho, anote como que você poderia estar fazendo, né, uma mediação cultural ou uma intervenção artística. Que ideia você teria para intervenção artística? Vamos supor que você achou que lá na praça, perto de onde você mora, existe lá alguns banquinhos que estão meio feinhos, meio quebradinhos. Então, como que você poderia revitalizar esses banquinhos? Né? Claro, passando o período de pandemia, tá, gente? Nesse momento não é para ninguém se reunir e fazer aglomeração. Mas, pensando num posterior momento, quando a gente sair desse período de pandemia,
como que você poderia estar, então, revitalizando essa praça? Ah, eu vou precisar do quê? Vou precisar de tinta, vou precisar de ajuda de outros colegas? Como que a gente pode fazer? A gente vai passar um cimentinho para arrumar onde está quebrado? A gente vai customizar esse banquinho? Vamos colocar o quê? Ladrilho em cima dele? Vamos pintar? Vamos grafitar por cima? Olha só, são muitas ideias, tá? Então, vocês podem pensar. Isso só dando um exemplo hipotético, tá, gente? Cada um pode pensar aí em uma forma de intervenção urbana, em um espaço público da sua cidade, né? Claro, tudo com autorização, tá, gente? Quando, né, acabar a pandemia e vocês tiverem a autorização aí, de repente, né, das autoridades locais, ou até mesmo na sua escola. Conversem com a sua direção. Olha, nós poderíamos fazer uma intervenção urbana nesse muro aqui de trás, está meio feio. Né? Então, são ideias. Mas lembre-se, gente, antes de fazer qualquer intervenção, sempre peçam autorização para a autoridade competente, responsável pela conservação e guarda daquele local. Certo? E, gente, agora, para que a gente interaja um pouquinho mais, vamos fazer uma pequena interação pelo chat, tá? A estética no cotidiano da arte, ela mudou, né, com o passar dos anos, a gente sabe disso. As intervenções artísticas, as instalações, as performances e as demais manifestações de arte urbana contribuíram aí para essa mudança. Se vocês fossem elaborar um projeto de intervenção e mediação cultural na escola de vocês ou na cidade onde vocês moram, que tipo de arte urbana vocês utilizariam? E qual temática vocês acham que seria importante abordar, que tem a ver com a região onde vocês moram? Respondam para a gente em 2 minutinhos, a gente volta. Olha, aqui tem muitas respostas, professora Marta. Muitas pessoas aqui interagindo, alguns comentando até de exemplos que tem na escola aí de Deolinda, né, em Indaiatuba. A outra professora comentou do exemplo que tinha de grafite aí da escola não, né, de Sorocaba, né, muito legal os exemplos. Parabéns aí pelos exemplos citados. E aqui também tem algumas que comentaram aí sobre o grafite, de acordo com a interação anterior, né, sobre a proposta do que fazer, né. Aqui, por exemplo, da professora Cláudia discutiu sobre faria um grafite com os alunos com o tema pandemia. É um Muito tema interessante, super atual, né? Teve uma outra, eu não recordo o nome, porque eu passei na hora, mas que mencionou sobre fazer um grafite sobre empatia, uma arte sobre empatia, na verdade. Muito importante nos dias de hoje, né, professor? Muito legal. Agora, a professora, olha como o pessoal aqui é atualizado, o pessoal de artes, gente, mencionou assim, um grafite sobre racismo, a professora Eunice. Importante também, né? Muito. São todos temas recorrentes, né, nos nossos dias aí. A professora Milena comentou sobre liberdade de expressão, empatia, amor ao próximo, tudo isso através de grafites. Tem muito, essa galera aqui é muito criativa de arte, hein? Tantos exemplos aqui citaram, parabéns aí. Falaram de pintar um muro com grafites e outras obras aí, falando desses temas atuais, né? E aí, Sim. Tem sentido tudo isso, de acordo com o que você perguntou? Qual a temática seria importante abordar? Claro que sim, né? Ou seja, né, em cada região também, né, muitas vezes, como eu falei antes, o grafite ele surge com o intuito de mostrar problemas sociais daquela região específica. Então, você vê grafites com a temática, por exemplo, geralmente em regiões, né, com uma grande vulnerabilidade, né, nessa questão da violência, você vê grafites, né, pedindo a paz, por exemplo. Né? Então, geralmente a gente vê esse tipo de intervenção justamente com esse caráter social, né? De, ao mesmo tempo de renovar um local, torná-lo belo,
também passar a transmitir um recado, né? Um importante recado para a sociedade em relação aos problemas daquela região, certo? Olha só. Então, agora a gente vai passar aqui, né, para o nosso, né, de olho no vestibular. Gente, essa questão aqui a gente não vai poder responder junto com vocês. Por quê? Essa questão é que vai estar lá no nosso repositório, né? Vai estar lá no nosso banco de tarefas, e é a questão que vocês deverão responder para validar a sua presença nesta aula, tá? Então, por isso, a gente vai só ler, né? Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar através do chat, mas, né, infelizmente, a gente não vai poder, neste momento, fazer uma correção dessa questão. Apenas, né, quando encerrar o bimestre, né, a gente pode dar uma retomada aí e explicar melhor essas questões, né? Por enquanto, né, a gente não vai poder fazer isso, uma vez que vocês vão ter o bimestre inteiro para responder, né, a cada uma dessas perguntas que estarão lá no banco de questões, tá bom? Olha só. Em relação à arte pública, é um erro afirmar que, vamos lá, busca promover a democratização da arte, embora algumas correntes de pensamento sugerissem a separação entre galerias e espaços públicos. Essa é uma das alternativas. Em relação à arte pública, é um erro afirmar que sofreu transformações significativas entre as décadas de 70 e 80. Houve um grande aumento no número de projetos artísticos, com o surgimento de agências especializadas em arte pública a se estabelecer entre os Estados Unidos e a Europa, que tinham por função fiscalizar a escolha e contratação dos artistas mais indicados para determinado projeto? Em relação à arte pública, é um erro afirmar que esquemas de fomento às artes, com a cobrança de porcentagens sobre as obras a serem repassadas para um fundo com esta finalidade, estavam em voga entre as décadas de 70 e 80. Né? E surgem tensões entre público e arte, especialmente no tocante ao bem-estar do público em relação às obras. Fato corroborado pelas discussões acerca do aqueduto de Lerna a ser instalado às margens do rio Reno, às margens do rio Sena, desculpa, gente, que tem né, atrapalhou aqui um pouquinho, né? Tem umas marcas d'água aqui. Em 1978, tá? Então, vocês vão ter que, apenas uma alternativa está correta, tá? E, de acordo com o que a gente falou sobre esse pouquinho desse histórico do grafite que a gente viu, né? A gente vai poder, então, né? E arte pública, a gente vai poder, né, ter uma ideia aí de qual seria a alternativa correta, né? E por que as outras estariam erradas, tá? Então, gente, né, a gente já está caminhando daqui a pouco, né, para o final da nossa aula. Então, vamos dar uma revisadinha rápida, né, antes da gente dar um último bate-papo aqui sobre o que a gente viu, tá? Então, nessa aula de hoje, vocês aprenderam um pouco sobre arte pública, intervenções urbanas, grafite versus pichação, tá? Então, muita gente ainda, né, fica na dúvida, né? É grafite? É pichação? Tá? Então, lembre-se, gente, o grafite, geralmente, ele sempre tem, né, uma outra diferença grande em relação à pichação, é essa questão estética, né? Ele é todo pensado, né? Não é uma obra que surge do nada. Geralmente, o grafiteiro, ele já tem em mente um tema, né, um motivo, e a partir deste tema, deste motivo inicial, ele vai desenvolver todo um trabalho utilizando sua técnica. Tá? Hoje nós temos grafiteiros incríveis, né? O Cobra é um deles, né? E temos outros também, né? Tem bastante grafiteiros hoje aqui, né? Principalmente aqui na região urbana aqui de São Paulo, né? Metropolitana, a gente tem bastante grafiteiros aí, muito talentosos, né? Existem até concursos de grafite, né? Também, tá? Abrindo aí mais espaço, né? Para a atuação desses artistas, tá? Então, gente, a gente tem, dentro da questão da arte pública, né, hoje a gente falou especialmente, deu mais ênfase ao grafite. Mas lembre-se, a arte pública é toda a arte, né, que ela é pensada para o bem-estar da população. Então, a arte pública, geralmente, né, ela está ali à disposição de todos nós. Então, são artes que são colocadas, né, em pontos estratégicos, embelezando mais a nossa cidade, tornando a nossa cidade, o nosso bairro mais bonito, mais agradável, tá? Então, lembre-se, arte pública sempre é a arte que está na rua. Claro que a arte pública, gente, não é apenas a escultura, não é apenas o grafite, né? Nós também temos outras formas de arte que não arte visual, publicamente falando. Nesta aula específica, estamos falando da arte pública dentro das artes visuais.
mas temos também teatro, manifestações de dança, enfim, né? Temos vários outros tipos de arte pública. Uma coisa interessante aí sobre o grafite, professor, é que ele está muito ligado ao movimento hip hop, né? Que é um movimento artístico, né? Cultural, né? Também aí surgido aí no final dos anos 60, início dos anos 70, lá nos Estados Unidos, e essa ideia chega com força total aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, tá? Então, o movimento hip hop, ele tem também suas características. O grafite é justamente, né, a forma artística mais adotada, né, mais conhecida dentro desse movimento, mas também é um movimento cultural muito forte, né? Através da música, né, que é o rap, né? E através da dança, né? Que são os estilos aí do hip hop, tá? A dança, né, o hip hop, ela tem também vários subestilos dentro, né? Freestyle, enfim, vários outros estilos. Então, é toda uma cultura, inclusive na forma de vestir, nas gírias, na indumentária, e de lugar para lugar, né, dentro da mesma cidade, né, em bairros diferentes, você vê aí a questão da identidade daquele local, né? Como eu já tinha explicado antes, tá? Uma diferenciação grande, tá bom? Bom, gente, a nossa aula está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito ao professor Fábio por ter aceitado o nosso convite. E para vocês agora aí na tela vai aparecer o QR Code e também o link para que vocês possam fazer seus comentários, sugestões e deixar suas dúvidas também em relação a esta aula de hoje. Muito obrigada a todos vocês. A gente se vê. Obrigada, professor Fábio. E eu que agradeço por poder participar aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye.